Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer minha opinião geral sobre a segunda temporada de 13 Reasons Why. Bom, eu terminei a temporada essa semana e aí eu juntei aqui alguns pontos para falar, né, para comentar sobre a temporada. E eu já quero adiantar que eu gostei bastante dessa temporada, tá? Foi uma das melhores temporadas de série que eu assisti até agora, nesse ano, porque foi uma temporada extremamente bem dirigida, extremamente bem atuada, principalmente bem atuada. O elenco da série é um elenco assim maravilhoso. Qualquer ator, qualquer atriz que teve o mínimo de destaque na série brilhou muito. Então foi uma série que foi uma temporada que me agradou bastante, me surpreendeu até, me agradou mais que a primeira temporada até, né? E já começando aqui com o primeiro tópico, é que essa temporada ela focou muito mais no mistério, muito mais no suspense, na tensão entre os personagens do que no drama. O drama dos personagens ainda estava lá, ainda foi bem explorado, foi bem desenvolvido, como eu vou me aprofundar aqui mais pra frente. Mas o mistério da temporada também foi muito bem desenvolvido, né? Porque era mistério porque assim, basicamente nessa temporada, depois da morte da Hannah, os pais dela processam a escola porque eles querem culpar a escola pelo que aconteceu com a Hannah, né? Quem viu a primeira temporada sabe. E os alunos que estavam envolvidos lá nas fitas que a Hannah gravou na primeira temporada, eles tiveram que depor, né, lá no tribunal. Então cada episódio é um aluno depondo no tribunal e também narrando o episódio pra gente. Então, tem alunos ali, tem personagens ali, entre esses alunos, que sabem de coisas que tem gente que não quer que eles falem. E aí essas pessoas, essa gente, que é mais ali do lado do Bryce, né, que é o vilão da temporada, que tá tentando calar eles através desses avisos que eles deixam, dessas mensagens, ameaças mesmo que eles deixam de várias maneiras, de acordo com cada personagem. Então, a identidade de quem está deixando essas ameaças é um dos principais mistérios. Assim, é um dos principais mistérios, só que eles aparecem pouco em cada episódio. Só que quando aparece, você sente a tensão dos personagens, você sente o suspense e o mistério por trás de tudo aquilo. Então, foi muito bem feito. Aí a tensão também foi muito bem desenvolvida entre os personagens, né? Sempre quando a gente tinha uma situação entre, sei lá, a Jessica e o Bryce, ou o Justin e o Bryce, ou o Clay e o Bryce e o povo ali do Bryce, né? Você sentia a tensão entre os personagens. Então, tudo isso foi muito bem feito. E a direção também continuou muito boa, né? Porque no primeiro episódio, a diferença entre o que estava acontecendo no presente e o que estava acontecendo no passado ficou um pouco confusa. Esse foi um dos melhores pontos da primeira temporada, justamente para diferenciar os dois períodos, né? Na primeira temporada, quando era no passado, as coisas acontecendo antes da Hannah morrer, o filtro da série era um filtro mais amarelado, uma coisa mais alegre, né? Porque ela ainda estava viva. E depois que ela falece, os acontecimentos se passam num tom mais sombrio, com tons mais escuros, né? Mostrando a tristeza que a morte dela trouxe, principalmente para os pais dela. Nessa temporada 2, esse conceito permanece, só que não permanece com tanta força quanto a gente vê na primeira temporada, sabe? E nesse primeiro episódio ficou uma coisa assim muito confusa mesmo. Quando mostrava ali flashbacks do passado, você tinha que prestar muita atenção para perceber que aquilo era no passado. Às vezes pensa que está no futuro, no presente mesmo. Então, mas isso foi só no primeiro episódio. Do segundo episódio em diante, esse problema foi melhorado, foi corrigido e continuou na mesma qualidade que na primeira, né? Agora voltando a pontuar aqui entre os personagens, né? Uma das primeiras coisas que eu gostei nessa temporada com relação aos personagens foi na relação do Clay com a Sky, né? Que foi eles engataram um namoro ali no final da primeira temporada e no começo dessa segunda a gente vê esse namoro deles se desenvolvendo, né? Confesso que eu achei meio aleatório no final da primeira temporada o Clay ficar com a Sky, mas aqui na segunda temporada eles funcionaram bem, os atores tiveram química e foi muito legal ver o namoro deles sendo desenvolvido ao mesmo tempo que o Clay não conseguia superar a morte da Hannah. Né? Tanto que a Hannah começa a aparecer pra ele como uma forma de fantasma, espírito, alguma coisa, ou alucinação mesmo, alguma coisa assim. E eles começam a conversar enquanto ele tá com a Sky. Então isso trouxe uma dinâmica muito interessante pro relacionamento e a série foi muito pé no chão com isso. Sabe, a Sky não aceitou e seguiu em frente com o Clay, não. Ela bateu o pé que ela tinha que ser a pessoa que receberia a atenção dele e deu no que deu, né? Eles acabaram separando.
Então, assim, inclusive tem uma cena maravilhosa, acho que no segundo episódio, quando acontece uma coisa ali entre o Clay e a Sky, e eles acabam se separando. Então, assim, foi um relacionamento curto, né, mas que não permaneceu pela temporada inteira, o que foi uma pena, eu gostaria que ficasse. Mas foi extremamente bem desenvolvido. No tempo que teve ali, foi muito bem desenvolvido. Falando do Clay, ele é muito estranho pensar em quem que é o protagonista da temporada, né? Porque na primeira temporada ficava óbvio que era o Clay, porque ele recebe as fitas, ele vai ouvir e você segue ele pela temporada inteira, tudo bem. Agora aqui na segunda temporada, essa posição de protagonismo é uma coisa muito complexa, porque é difícil até quem é extremamente coadjuvante na série, entende? Mas, por exemplo, a gente pode dizer que é o Clay, porque ele não supera a morte da Hannah e tá todo o tempo buscando por justiça, né, pela morte dela. Tá. A gente pode colocar que é a mãe dela, que tá no processo lá, onde ela tá processando a escola e tudo. A gente pode colocar que é a própria Hannah, né, porque a temporada inteira ainda gira em torno dela. E a gente pode colocar também que são as pessoas que foram é, que sofreram por conta do Bryce, né? Que o Bryce prejudicou. E aí entra a Hannah, entra a Jessica e outras pessoas da série. Só que eu acho mais provável a gente colocar ou o Clay ou a mãe da Hannah, né? A Olivia. Mas enfim, o Clay ele foi um personagem muito. Eu acho que na verdade o único defeito da temporada foi justamente a falta de uma definição maior de um protagonista. Porque, sabe, em momentos era o Clay, em momentos era a Olivia, mãe da Hannah, outra hora era a Hannah, a gente dava essa percepção. Então acho que definir isso melhor melhoraria ainda mais a temporada, que já foi ótima. Mas enfim. O Clay, então, como personagem, foi um personagem excelente porque a gente vê desde o começo da temporada que ele não tá bem. No primeiro episódio, né, ele dá a entender que ele superou a morte da Hannah, mas que a gente sabe que ele não superou nada. E a gente vê isso sendo desenvolvido e piorando cada vez mais até chegar no final da temporada, onde ele quase mata o Bryce. Né? Se não fosse pelo Justin, ele teria jogado todo o processo do tribunal lá por água abaixo. Então, a gente vê o psicológico do Clay sendo muito bem explorado, sendo muito bem desenvolvido durante a temporada. Sabe, com ele vendo a Hannah em todo lugar que ele vai, com ele conversando com a Hannah, até a gente chegar no último episódio, acho que foi no último mesmo, onde a gente tem o funeral da Hannah, né, e ele finalmente consegue mesmo deixar ela ir, né, superar a morte dela na cena mais bonita, assim, da série, na melhor cena da série até agora. Então, eu gostei muito do personagem do Clay e o Dylan Minnette, o ator que interpretou o Clay, também atuou super bem nessa temporada. Ele já tinha feito um trabalho excelente na primeira temporada, né? Só que aqui ele se superou, né? Acho que o personagem passou por mais emoções do que na primeira. Não, na verdade acho que na primeira foi um pouco mais, mas nessa temporada ele trabalhou muito bem. Então eu gostei muito do Dylan Minnette nessa temporada. Depois disso, outro personagem também, que foi outra personagem na verdade, que foi extremamente bem trabalhada na série também, foi a Jessica Davis. Se a gente vê lá no começo da primeira temporada, ainda sob a narração da Hannah, a gente entende que a Jessica é meio que uma vilãzinha no começo da primeira temporada, no começo, dos primeiros episódios. Só que depois, conforme tudo vai se desenrolando, a gente vê tudo que ela sofreu nas mãos do Bryce também. E principalmente agora, na segunda temporada, onde a gente não depende somente da visão da Hannah, a gente entende ainda mais quem é a Jessica. E a gente vê que a Jessica é tão benevolente, tão gente boa quanto o Clay mesmo, assim, os outros lá. Ela não tem nada de antagonista, né? Nada de vilã mesmo. E a Jessica, ela teve um drama extremamente bem feito, extremamente bem desenvolvido nessa segunda temporada, né? Porque ela foi abusada pelo Bryce na primeira temporada e a gente vê ela lidando com isso de uma maneira tão realista, de uma maneira tão pé no chão, de uma maneira tão real mesmo, sabe? Como as pessoas vivem com isso quando isso acontece, porque isso infelizmente acontece muito na vida real, né? E a personagem na série retrata isso de uma maneira extremamente realista. Então foi uma pegada muito boa da série, porque a série não ridicularizou nada, não romantizou nada ou glamourizou nada, sabe? Não passou pano pro Bryce, por exemplo. Foi como tem que ser, né? E, por exemplo, sempre quando eles tentavam pegar o Bryce de algum jeito, não dava certo. Porque na vida real, infelizmente, isso acontece. Esses caras sempre acabam se safando mais facilmente, né? Então a série representou tudo, todos os ângulos da história envolvendo a Jessica ali muito bem. Então foi assim, eu fiquei boca aberta com a qualidade desse núcleo da temporada.
Outro também que teve um arco assim muito bem feito foi o Justin Foley, né? Que ele sim, no começo da temporada, da primeira temporada, ele era um vilãozinho também, porque ele tinha prejudicado bastante a Hannah, né? De acordo com o ponto de vista dela. Não de acordo com o ponto de vista dela, né? Realmente foi babaca com ela. E também ele acabou, sem querer, querendo, não sei, acabou influenciando também com o que aconteceu com a Jessica lá mais pro final da temporada 1. Mas aqui nessa segunda temporada, lá na primeira temporada ele já começa a ter uma redenção. Mas nessa segunda temporada essa redenção ela é ampliada e mais desenvolvida. Ele vai de um valentão babaca do futebol americano da escola para o melhor amigo do Clay, basicamente. Ele literalmente vira irmão do Clay no final da segunda temporada. Tipo, foi uma mudança de personagem gigante. Se você assiste o final da segunda temporada e vê o Justin como ele tá, você não acredita que ele é o Justin da primeira temporada. Eu digo isso tanto pelo personagem quanto pelo ator também. O ator também foi brilhante. É, como aqui, eu não sei se é Brian, eu não lembro o nome do ator, mas enfim, eu sei que ele atuou super bem nessa segunda temporada como Justin Foley, que é um dos melhores coadjuvantes de série que eu vi nesse ano. Ele teve um desenvolvimento assim perfeito, sem passar o protagonista em questão de importância para trama, sabe? Porque a gente sabe que um coadjuvante ele é bem feito quando ele é perfeito, bem trabalhado, só que ele não se torna mais importante, mais relevante que o protagonista, que às vezes isso acontece também. Uh, então, assim, a temporada ela foi ótima nessa questão, né? Toda a trama do tribunal e os personagens envolvidos com ela foram muito bem trabalhados, né? Outros personagens menores que também tiveram um desenvolvimento bacana foram a Courtney, que ela foi muito mais sensata, ela deixou de ajudar os caras babacas como ela estava ajudando na primeira temporada e resolveu fazer a coisa certa nessa segunda temporada. O Zack também, o Zack Dempsey, né? Ele teve uma mudança de personagem mesmo assim muito interessante nessa segunda temporada. Ele teve uma redenção assim, também. É que o Zack ele não fez muita coisa errada na primeira temporada, então ele não teve muito para se redimir. Mas ele se redimiu do que ele tinha para se redimir nessa segunda temporada. Então eu gostei muito do personagem do Zack, ele me surpreendeu bastante, principalmente pela conexão dele com o Alex. O Alex também foi um personagem muito legal nessa segunda temporada. Eu não gostava tanto dele na primeira, mas aqui ele, enquanto durante a recuperação dele, né, se recuperando fisicamente, mentalmente, foi assim muito bem feito, foi muito delicado o trabalho da série, é muito bom mesmo. Agora o Tony também, né, o Tony teve um pouco mais de destaque também, que ele sempre era o cara da razão, o grilo falante ali da primeira temporada. E na segunda temporada ele também teve um destaque, tanto para mostrar, né, o problema dele com a raiva, né, quanto para mostrar os interesses amorosos dele, com o Ryan ou com o Caleb. Então, até a Olivia mesmo, a mãe da Hannah, também teve um destaque muito bacana nessa temporada. O Kevin Porter também, né, o conselheiro lá da escola, o professor lá que poderia ter ajudado a Hannah, mas acabou não ajudando. Ele também foi um personagem que teve um destaque muito bacana, foi um cara muito legal na série, que, nossa, ele lutou até o fim pelos alunos, né? Então foi um personagem muito bom também. Então é isso, a série trabalhou muito bem seus personagens, com exceção de um, que pra mim é o Tyler. E não é questão de eu gostar ou não gostar do personagem. O Tyler, ele teve um desenvolvimento também até ali no episódio 11, mais ou menos, da segunda temporada. Só que aí, quando ele volta pra Liberty no final da segunda temporada, ele é agredido. Quem viu a série sabe, eu não vou entrar em detalhes porque é um assunto muito pesado. Mas ele foi agredido também pelo Montgomery, né? Que era um capacho lá do Bryce, basicamente. Mas ele foi agredido de uma maneira extremamente violenta e extremamente explícita na cena. Mas era uma coisa que, assim, porque assim, na primeira temporada, no final da primeira temporada, a gente também teve uma cena extremamente pesada, que foi o suicídio da Hannah, né? Só que aquela questão da Hannah era o que era o ponto-chave da temporada. Tudo que aconteceu na temporada aconteceu por conta daquilo, né? Tipo, as fitas, ela gravou as fitas porque ela ia tirar a própria vida, etc. Já o que acontece com o Tyler aqui no final da segunda temporada é praticamente irrelevante pro que aconteceu na segunda temporada, entende? Tipo, assim, teve um motivo, assim, tipo, o Montgomery fez aquilo porque o Tyler tinha, junto com o Cyrus, tinha zoado ele e os outros rapazes do futebol americano. Mesmo assim, pra trama da temporada, aquilo não era importante. Então, tipo assim, não teve nenhum peso na trama da temporada, dessa segunda temporada. A não ser que isso gere algum pano pra manga pra terceira temporada, aqui foi muito irrelevante, foi muito desnecessário. E por que eu tô reclamando disso? Porque no último episódio,
O Tyler, ele tinha se recuperado, ele também tinha um problema de raiva, né? Mas ele também tinha se recuperado, estava mais controlado, né? Tava controlando suas emoções. Só que aí isso acontece com ele e acaba com ele, né? Desequilibra ele totalmente. E aí no último episódio ele quase se torna um vilãozinho, né? Querendo vingança contra o Montgomery. Vai até a festa do baile de primavera pra, né, enfim, se vingar do Montgomery. Só que assim, a gente vê o que tá acontecendo na festa, vê todo mundo que tá na festa e o Montgomery nem aparece na festa. Então, tipo assim, por que, que eles colocaram o Tyler indo pra festa, sendo que o Montgomery não tava na festa, porque ele não foi mostrado na festa, pelo menos. Então, assim, ficou uma coisa muito aleatória, ficou um final muito sentido, sabe? Inclusive, o final da segunda temporada foi a única coisa que eu não gostei mesmo da temporada. Porque o episódio teve 1 hora de duração, e a maior parte do episódio é eles celebrando porque tudo deu certo, etc., comemorando, aquele final feliz. Só que isso foi estendido para quase 1 hora de final feliz e ficou cansativo, ficou irritante, ficou uma coisa sem conflito, sabe? E o único conflito que teve nesse episódio foi a parte do Tyler querendo se vingar do Montgomery no final, que não fez sentido nenhum, e no final não deu em nada, ele escapou, o Montgomery nem aparece direito. Talvez ele vá ser o vilão da terceira temporada, né? Vai ser mais explorado como vilão na terceira temporada, não sei. Mas esse final de temporada não me agradou tanto. Então, no geral, foi uma ótima temporada que trabalhou bem 99% de suas tramas e personagens. Direção maravilhosa, elenco brilhante, cada personagem que aparecia, o mínimo que fosse, tinha seu destaque merecido. Então, foi uma temporada assim muito realista, muito pé no chão, muito bem feita, como deveria ser feita. Então é isso. 13 Reasons Why, segunda temporada, entra facilmente no meu, sei lá, top 5 melhores temporadas de série que eu assisti esse ano e com certeza vai ganhar alguma coisa nas minhas premiações no final do ano. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era mais isso mesmo que eu tinha para falar sobre a temporada, né? Deixem o like no vídeo, se inscrevam também, porque futuramente, provavelmente ano que vem, eu vou assistir a terceira temporada. Depois dessa segunda temporada de 13 Reasons Why, eu vou voltar com a temporada 19 de Doctor Who. E aí depois eu vou assistir a terceira temporada de Torchwood. Aí ano que vem eu volto com a temporada 20 de Doctor Who e depois a terceira temporada de 13 Reasons Why. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês acham da série no geral, se eu devo ou não assistir a terceira temporada. E compartilhem o vídeo também com quem vocês sabem que gosta da série também. É isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.